Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. Inscreva-se, ative as notificações do canal para não depender das recomendações dessa plataforma, que a gente sabe não funcionam muito bem. Deixem um comentário, qualquer comentário que seja, aqui embaixo, porque isso ajuda muito na relevância do meu canal em relação ao algoritmo e também, é claro, ajuda na integração da comunidade, no engajamento entre vocês. E claro, compartilhem esse vídeo com aqueles que você acha que se beneficiarão desse conteúdo. E vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é o que os homens deveriam aprender com as mulheres. E eu já disse, pelo menos nesse canal eu não critico o comportamento ou a natureza feminina. Então é que nem aquela cena do miliciano Rocha na favela fazendo a festa de promoção para o deputado, não é? Ele dá 2 tiros pro alto e fala: hoje é no amor, hoje é no amor. Então, hoje vai ser só no elogio, tá? Nós só vamos falar bem. Veja só, tem um vídeo do Jordan Peterson que tá aqui na descrição para vocês checarem depois que assistirem esse, caso queiram, é claro, porque eu vou fazer um resumo desse vídeo aqui, que ele fala justamente isso, tá? Que os homens deveriam aprender mais com as mulheres. E esse meu vídeo é inspirado diretamente por esse do Jordan Peterson. E tem uma coisa muito interessante que eu diria que é a coluna espinhal desse vídeo do Jordan, que ele diz o seguinte: os homens são muito pouco reivindicativos. As mulheres são muito mais reivindicativas e é isso que os homens deveriam aprender com elas. O que ele quer dizer com isso, com outras palavras? É que as mulheres se amam muito mais do que os homens amam a si mesmos. Elas reivindicam mais para si. Elas simplesmente acham que merecem mais só porque são mulheres. Isso não é necessariamente uma crítica, isso não necessariamente está errado. Qualquer um tem o direito de decidir o que é que merece para si mesmo. Qualquer pessoa pode achar que merece o sol só para si, mas é claro, ninguém tem a obrigação de dar a essa pessoa o que ela acha que merece, muito menos a natureza. Então é isso que eu percebo de grave na machosfera. E na verdade, em todos os homens, até mesmo fora da machosfera, parece que existe um instinto, e essa é a leitura dos meus canais, tá? Sempre ver a motivação humana a partir da evolução e da adaptação ao ambiente. Existe um instinto masculino de se submeter, de se subjugar, de ficar se autocriticando. E é claro, até certo nível, isso é muito honroso porque estimula a humildade. Mas tudo demais é sobra, tudo em excesso é detrimental. E você observa a machosfera hoje em dia. São homens altamente autoconscientes de si mesmos, se limitando e se determinando, por exemplo, a sua própria beleza, a sua capacidade de engajamento social, buscando ser aceitos, principalmente em coisas fúteis, o que é, em especial, ainda mais detrimental para si mesmo, e se desesperando em relação à sua própria existência por questões ambientais, por questões alheias a eles. E é uma coisa que a gente absolutamente não observa nas mulheres. Elas reivindicam tudo o que podem para si, elas acham que merecem tudo. E novamente, isso nem é uma crítica. Aqueles que se envolvem com elas é que deveriam julgar se elas merecem realmente ou não. São eles que escolhem dar o que elas acham que merecem. Ou não, então dane-se. Quer ver uma coisa muito interessante? É a questão da autoaceitação. Eu não sei se isso é falso necessariamente, muito provavelmente é, mas é aquele ditado: uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, como se fosse um sistema de autossugestão, uma auto-hipnose. Veja só. As mulheres, hoje em dia principalmente, estão muito mais facilmente se considerando literais deusas da beleza, como por exemplo o body positivity, né, que surgiu na gringa, que é a positividade corpórea. É aquela coisa que enche o saco pra caramba e a gente já sabe que é um exagero, não é? Tipo, vai ter gorda na praia assim, ou todos os corpos são lindos, todos os corpos são belos. Isso é uma loucura, uma tempestade em copo d'água que a gente já sabe, não existe essa perseguição à feiura e à gordura ou à magreza, como dizem, é apenas uma questão de marketing das empresas
Mas, de qualquer modo, elas ainda assim estão conseguindo moldar todo o sistema. O que elas conseguiram foi justamente fazer as empresas, principalmente as de moda, de vestimenta e que trabalham com a aparência feminina, darem espaços para as mulheres gordas e para as mulheres consideradas socialmente feias. É uma coisa que o homem nunca vai conseguir fazer. E é claro, principalmente porque a nossa espécie humana não tem comoção em relação ao homem. Ninguém dá atenção para o sofrimento masculino, mas grande parte é porque os homens também não se organizam para isso. E eles não se organizam justamente porque eles não têm essa vontade, eles não se importam com esse tipo de coisa. Eles aceitam muito mais facilmente o julgamento da sociedade em relação a eles. Quando alguém aponta um dedo para um homem gordo e diz "você é feio", ele aceita isso com toda a tranquilidade do mundo, abaixa a cabeça e segue andando. Ele no máximo vai surgir, se ele tiver uma força mental e uma independência emocional, vai surgir com algum tipo de noção mais introspectiva e independente, de que ele não precisa de validação externa e tudo mais. O que, novamente, não é nada ruim, não é uma crítica, isso é excelente. E eu sei também que os homens, eles não vão se unir por essas coisas mais fúteis, mais frívolas, como aceitação social, porque, novamente, eles não têm interesse. Não é nenhuma coisa que eu estou dizendo que deveriam os homens fazer. Nada. Não é nada disso que eu quero dizer, tá? Eu não vou pregar movimentismo nesse vídeo, e em vídeo nenhum. O fato é que vocês precisam entender por que os homens não vão fazer isso, e por que não funciona. E é justamente por isso, tá? O homem só tem incentivo para se unir em duas ocasiões. Em momento de extrema necessidade, por exemplo, em guerras, trabalho, ou para resolver algum tipo de problema que é realmente necessário a sua união. Ou para se divertir, entretenimento, né? Tipo, jogar uma bola juntos, fazer amizades, enfim, ambientes fraternais. No caso, esses movimentos pró-gordo, direitos dos homens e pró-isso, pró-aquilo, não rola a união dos caras. Muito pelo contrário, até aqui mesmo na machosfera, que novamente não é uma causa comunitária dos homens, mas a gente vê uma extrema desunião. Isso não é necessariamente bom nem ruim, é só como o homem se comporta. Isso porque nós estamos em concorrência natural uns com os outros sempre, e é um instinto masculino. Então é isso que os homens deveriam aprender com as mulheres, tá? A reivindicarem mais, a aprenderem a dizer não e a aceitar nada além do máximo que eles podem conseguir. E, acima de tudo, estabelecer um mínimo justo e se manter firme nele. Não ficar fazendo concessões emocionais. Porque a gente sabe, existe um mínimo de, por exemplo, parceiros para todas as mulheres. Cada uma tem o seu, mas tende a seguir um padrão ali porque elas são, novamente, mais unidas, mais comuns. Então elas tendem a se sindicalizar, mas eu vou falar isso mais pra frente nesse vídeo. Já o homem não, o homem ele vai nessa loucura de se relacionar com quem ele consegue e ele aceita muito facilmente a noção de que ele tem que estar agradecido por qualquer coisa que ele conseguir meter as mãos, e aquela coisa idiota do caiu na rede é peixe, e se você está recusando é porque tem algum problema com você, com a sua sexualidade. Se você tem muitas exigências, com certeza você é fresco e só está colocando gosto ruim como desculpa para alguma outra coisa. E isso eles usam, esse shaming idiota, não só para o caso dos relacionamentos, tá? É para várias outras coisas também. E isso por quê? Porque existe novamente um instinto, um incentivo no imaginário masculino para ser operacional, para ser uma formiga operária, para ser um plebeu, um trabalhador, um escravo. Escravos não podem se dar ao luxo de ficar exigindo demais, tá? Tipo, ele tem que usar o que lhe é dado. As roupas têm que ser as que vierem, a alimentação também tem que ser de qualquer jeito e consumir o mínimo possível e oferecer o máximo possível. Novamente, a gente percebe isso de homem para homem, tá? Um tipo de misandria internalizada. Então, os homens, eles tratam o masculino como tudo aquilo que é operacional, que é extremamente humilde, desinteressado, sem exigências e altamente abandonador de si, né? Não liga para nada e dane-se. Ou seja, é como se no nosso imaginário, nosso inconsciente social, como diria Carl Jung, o animus, o inconsciente coletivo masculino, fosse essa ideia de austeridade, quase que desnecessariamente humilde. E é claro,
Se um cara ele tem muita exigência, surge automaticamente um shaming com a sexualidade dele, acusando-o de afeminado, de feminilizado. Ou seja, é como se a ânima ela merecesse ser exagerada, ter grandes exigências para consigo mesma e ser reivindicadora de tudo, requisitadora de tudo. Com esse pensamento idiota, o que é que os homens reforçam na sociedade? A ideia de que exigir demais é coisa de mulher, de que ter princípios, ter uma rigorosidade com os seus padrões de exigência é coisa de mulher, uma coisa que só elas deveriam cultivar. E dessa forma, o que é que eles fazem? Tratam mulheres como déspotas e homens como escravos. E normalizam essa ideia interna na cabeça deles e de todo o imaginário social de que é justo que as mulheres tenham os seus padrões e exijam um mundo e que homens não exijam porcaria nenhuma, porque senão eles são fracassados, ou eles têm algum problema psicossocial, ou automaticamente fazem algum tipo de ataque à reputação, como, por exemplo, a sua sexualidade. Então entendem como os próprios homens criam a própria escravidão? Agora, outra coisa que os homens deveriam, na verdade, seria bom se fosse possível, mas eu sei que não é que eles aprendessem a se sindicalizar como as mulheres fazem. Que é o seguinte, elas todas se unem e criam um padrão de exigência comum. Elas ouvem muito umas às outras e não exigem menos do que as suas amigas dizem que é para elas exigirem. Por exemplo, elas não namoram com um cara mesmo estando perdidamente apaixonada por ele se as amigas não o aprovarem. Elas confiam muito mais na palavra e nos requisitos que as outras mulheres fazem do que os homens em relação a seus amigos. E isso é claro, isso é imutável. Assim como as mulheres nunca vão parar de fazer isso, não importa o que se faça, os homens também nunca vão conseguir fazer isso, exceto raríssimas exceções, não importa o que se faça. Por quê? Porque nós evoluímos para não sermos assim. Evoluirmos para não termos exigências, para não fazermos sindicatos. Porque se o homem aumentar muito o seu padrão de exigência, cara, acabou a sociedade, entendeu? Porque a sociedade ela precisa de uma base, ela funciona como uma pirâmide e uma pirâmide sem base simplesmente cai. E a base ela precisa ter exigências baixas e trabalhar muito. A base da sociedade é o homem. Então seria ótimo, tá? Seria ótimo se os homens pudessem mais facilmente se sindicalizar. Mas isso jamais vai acontecer porque sempre existem traidores e o homem é hipogâmico. Isso não só para relacionamentos, embora o sufixo gamia ele seja relacionado à seleção sexual e relacionamentos. O termo correto seria hipoexigente, se é que essa palavra existe. O homem ele é satisfeito muito mais facilmente com o que está abaixo dele e com o que ele acha que é menos do que ele merece. Novamente, esse é o instinto do escravo perfeito, porque o escravo perfeito, se você tivesse nos tempos da escravatura aqui no Brasil, seria aquele que é mega humilde e se acha muito menos do que ele realmente é. Ele se acha merecedor de todo o castigo e não se acha merecedor de nada de bom. É por isso que os homens aceitam o que aceitam na sociedade, é por isso que eles se submetem. Eles tomam a culpa de muitas coisas na sociedade que nem foi incentivo ou ideias deles. Novamente, o homem evoluiu para ser o escravo perfeito. Ele mesmo se satisfaz com muito pouco e já tem uma ideia de que ele é menos merecedor do que as mulheres. Da mesma forma que uma formiga operária se acha menos importante que a sua rainha. E da mesma forma também que essa formiga operária faz de tudo para preservar o seu formigueiro, dando inclusive até a sua vida por isso. E daí vem essa ideia do conservadorismo, né? De como o conservadorismo, essa ideia de ficar mantendo métodos antiquados é extremamente detrimental para o homem. É claro, nós precisamos saber, a tradição ela tem uma razão para existir, tá? Novamente, são métodos que são os melhores para se viver porque funcionam de maneira mais eficaz numa sociedade e devem ser conservados assim, até que métodos melhores surjam. E esse é o princípio do aceleracionismo.
o aceleracionismo é muito diferente do progressismo, tá? O aceleracionismo ele admite que existem tradições que devem ser conservadas enquanto não houverem práticas mais eficientes. E leva o nome de aceleracionismo justamente porque acelera-se o surgimento de tradições mais eficazes. E quando isso acontece, as antiquadas são abandonadas e as novas é que são cultivadas. Já o conservadorismo, ele fica nessa masturbação mental de ficar praticando métodos antigos de ideias e ambientes e normas que não funcionam mais no dia de hoje, forçando as pessoas a se educarem, a se moldarem, a se adaptarem a um modus operandi que não existe mais, que acabou. E por isso não é mais eficiente, essas práticas não são mais eficientes. Então o homem ele tem que aprender a abandonar esse tipo de coisa. E a gente sabe, né? Por que o homem ele é assim? É óbvio, o homem ele tem muito mais respeito a seus ancestrais, ele quer manter métodos e tal, porque ele tem esse instinto conservador, tá? Ele tem um instinto de conservar as coisas porque é ele quem investe, é ele quem constrói. Por exemplo, em relação à sociedade, muitos dos homens que não se dizem conservadores, que inclusive rejeitam o tradicional conservadorismo, são mais conservadores do que eles mesmos podem notar. Que é, por exemplo, aquele pudor com o uso de brinquedos sexuais para homens ou alternativas sexuais que substituam as mulheres na sua vida. O homem ele fica nessa ideia de que existe uma moral antiquada que deve ser mantida na sua vida porque ele simplesmente tem um apego emocional a elas. Ninguém mais, exceto eles, tem esse apego com uma construção de normas e regras, tá? E, novamente, as normas e regras só surgiram na sociedade porque eram úteis naquele momento, mas hoje já não servem mais para nada, não te trazem mais ganho, não são eficientes, mas a dificuldade do homem de abandonar está no incentivo emocional, num apego emocional, porque foram eles que criaram, eles demoraram muito tempo para impor isso na cabeça das pessoas e construir uma sociedade forte e eficiente a partir dessas normas e regras. Então, como eles dão valor ao trabalho que eles tiveram que fazer, quando surge o momento de inevitável abandono dessas regras para criar outras, eles são extremamente apegados e eles não deixam as regras sumirem. Mesmo que todos os outros já tenham abandonado, eles continuam segurando a corda até as mãos ficarem com calos. Que é uma coisa que, obviamente, as mulheres não têm apego nenhum. Porque, primeiro, elas não criam normas, elas não criam regras, então não tem motivos para se apegarem, elas não investiram para isso, elas não sabem o que custou para erguer a sociedade a esse ponto. Então, dane-se, é como se os homens tivessem construído uma casa e convidado as mulheres para um churrasco nessa casa, né? Os homens que construíram uma casa, e daí essa casa analogamente é a sociedade, eles são muito mais preocupados em deixar tudo limpinho e não quebrar nada, em todo mundo usar a casa ali de uma maneira eficiente e respeitosa, porque ele sabe o quanto de tempo, dinheiro e esforço ele investiu na construção ali do imóvel. Já as mulheres, elas não têm esse incentivo, elas não sentem, elas não têm esse apego emocional porque não estavam ali dia após dia construindo as fundações da casa. Mas é claro, o problema é justo esse. Os homens já não têm mais como evitar que haja a destruição da sua casa. Ela já está completamente zoada e o máximo que você pode fazer é viver e deixar morrer, né? Como a música dos Beatles, Live and Let Die. Então, assim, aquela questão dos brinquedos sexuais para homens, existe todo um pudor e um senso de honra e moralidade, valor por trás disso, ou melhor, contra isso. Isso é totalmente antiquado porque só força os homens a usarem de um sindicato, um monopólio para o próprio entretenimento e satisfação sexual, que são as mulheres. E isso, é claro, unido à sindicalização natural delas, à reivindicação natural delas, e o senso de alta importância, de hiperexigência e de merecimento elevado que elas têm, joga os próprios homens no ostracismo, no deserto sexual. Ou seja, as pessoas só exigem quando elas podem exigir. E os homens estão permitindo que as mulheres exijam demais, porque eles estão correndo atrás e estão, novamente, inflando o catálogo delas.
o leque de opções. E como evitar isso? Não tem jeito, nós nunca vamos nos sindicalizar, tá? Esqueçam essa ideia de que os homens estão acordando e vão se unir contra a degeneração social e dos relacionamentos. Esqueça isso. O máximo que você pode fazer é se permitir e fazer o seu trabalho de não jogar o lixo no chão. Por mais que todo mundo ao seu redor, 1000 à sua esquerda, 1000 à sua direita, estejam jogando lixo no chão, o que é que você faz? Joga o seu no lixo, faz a sua parte. Não importa se substancialmente não está ajudando para porcaria nenhuma. Você se mantém firme. E daí vocês devem dizer, né? Nossa, coruja, mó contradição essa daí. Você não vem dizendo que os homens deveriam se permitir mais e agora está dizendo para eles se manterem mais firmes em princípios. O que é isso? Novamente, cara, bom senso. Você tem que saber o que é útil para que você se liberte e o que é útil para que você se mantenha firme. Então, eu não estou aqui como criador de regras, eu estou aqui fazendo vocês pensarem, tá? Isso é maiêutica, filosofia básica. Coisa do grande Sócrates, né? O parto do conhecimento. Eu vou jogando a ideia aí no livre mercado de ideias e vocês vão consumindo. Então, novamente, senhores, para concluir, esse conservadorismo dos homens tem que fazer assim, o homem tem que ser assim e assado, cara, é totalmente antiquado. O que o homem tem que ser é adaptável, ele tem que se adaptar e conseguir o melhor para si. Não existe essa ideia de masculinidade a priori, a partir de exemplos que você se encanta e tal, porque isso, novamente, é um instinto de escravo. Você vem com essa ideia de homens que eram eficientes e amados, respeitados e tudo mais, porque muito provavelmente ele trouxe muita riqueza para a sociedade e a sociedade lhe dá um tapinha nas costas. E você também quer ser afagado dessa maneira, você quer um tapinha nas costas. Cara, a masculinidade, ela é a posteriori, tá? Ela toma o ambiente no qual ela vive para saber o que é melhor para si. Lembre-se, o grande alfa, como é dito na linguagem grega, vem primeiro. O alfa é primeiro, não é aquele que é o primeiro da fila da sociedade ou reconhecidamente primeiro, ou ele recebe primeiro os afagos da sociedade. Não, é o que se prioriza. Então, priorize a si mesmo. O alfa é justamente esse. Os caras ficam dizendo aí, em nomes de canais, não sei o que, o alfa, e você tem que ser alfa, e como ser alfa. Cara, ser alfa é muito simples, tá? É você se priorizar e acabou. O alfa só tem coisa interna, não tem nada externo. Ninguém decide se você é alfa ou não, além de você mesmo. Então, parem com essa loucura, porque vocês estão cavando a própria cova. Certo? Então esse é o meu recado, meus amigos. E por último, tá? Por favor, usem o bom senso. Não me sigam ao pé da letra. Separem sempre o joio do trigo de qualquer criador de conteúdo, na verdade de qualquer coisa que vocês consumirem na sua vida. E confiem sempre na voz interna, tá? No instinto de vocês. Então, críticas, elogios, comentários, opiniões, devaneios, perguntas, etc, por favor, aqui na descrição não, na seção de comentários, aquele recadinho de sempre, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe um vídeo, um forte abraço a todos que acompanharam até aqui, é claro, porque quem não acompanha o vídeo até o final, eu não me dirijo, simples assim, eu só me dirijo a quem acompanha o vídeo até o final. Fortíssimo abraço, sabedoria a você sempre, esteja consciente e vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.